Meu nome é Vera Lúcia. E eu retornei a gravar de novo esse vídeo. Já gravei uns aí, está no canal Ana Rosa. E voltei a gravar novamente para contar muitas coisas, já que está por vir. Primeiro eu quero revelar o meu testemunho. Meu testemunho é esse. Eu não era crente, eu era uma pessoa que não era crente, né? Eu gostava muito de ir para danceteria, foi no ano de 89. E eu gostava muito de ir para danceteria, saía muito. E uma dessas vezes que eu saí, eu voltei. E ao chegar em casa, enquanto eu estava tirando a roupa, eu nem havia dormido. Eu tive um arrebatamento em espírito. Isso sem ser crente, sem ter aceitado Jesus. E com aquele arrebatamento de espírito ainda, que eu acabei de tirar meu sapato, a calça que eu estava colocando o pijama, botando o pijaminha para dormir. E quando eu estava dormindo com os olhos fechados, eu vi, nem dormindo estava, né, com os olhos fechados. Eu ouvi o que me chamou pelo nome. Me chamou no nome Jacó. Jacó, levanta-te. Jacó, Jacó. Aí eu tentei esforçar, abrir meu olho, juntei toda a minha força e abri meu olho. Aí quando eu abri meu olho, estava ali um homem nos pés da minha cama. E eu morava nessa época com a minha cunhada porque meus pais tinham morrido. Eu era solteira, não era casada. E ele me chamando, Jacó, Jacó, me chamou umas 3 vezes. Abri os olhos, forcei. E quando abri o olho, eu me deparei com um homem, 1,80 m de alto, um homem bem alto. Não era magro, não. E a hora que eu vi um homem queimado pelo sol, como se fosse um árabe, e umas vestimentas meia púrpura por cima dos ombros, e eu automaticamente, que minha alma o reconheceu, eu falei, Jesus, e ele com a sua voz, com a sua expressão meia séria, mas quando ele abriu a boca, ele falou, levanta-te e procura uma igreja, que daqui a 1 ano e pouco vai acontecer uma coisa que vai abalar o mundo. E eu não consegui mais abrir minha boca, foi travado, só falava em pensamento, pensava em pensamento. Meu Deus, o que vai acontecer? Voltei a dormir. E no outro dia eu tinha que levantar cedo, entrei num profundo que eu não acordava, não conseguia acordar. Eu acordei atrasada para ir ao trabalho, falei para minha cunhada, que eu morava junto com ela, ela é uma pessoa católica. Eu falei, olha, eu tive um sonho, eu vi Jesus apareceu para mim, parece que foi um arrebatamento. E ele falou para mim, levanta-te e procura uma igreja, que daqui a 1 ano e pouco vai acontecer uma coisa que vai abalar o mundo. E minha cunhada falou, vai ver que você dormiu com a barriga cheia, você bebeu alguma coisa de álcool na rua. Eu falei, não bebi nada de álcool, nem dormi com a barriga cheia, até porque eu não jantei, né? Ela falou, vai ver que você estava cansado, alguma coisa, assim, sempre uma desculpa. Aí eu falei, vai ver que é verdade mesmo. Quem já ouviu falar em Jacó? Eu nunca havia lido a Bíblia. Eu falei, esse nome Jacó é meio estranho. Eu nunca ouvi falar de Jacó e meu nome é Vera, não é Jacó. Aí na semana seguinte eu fui para o baile de novo, voltei no mesmo horário e ouvi chamar meu nome. Vera, Vera, 3 vezes. Levanta-te e procura uma igreja, que daqui a 1 ano e pouco vai acontecer uma coisa que vai abalar o mundo. Aí eu falei, eu levantei com toda a força, mas não consegui abrir os olhos. Mas eu não visualizei quem estava à minha frente. Aí eu falei, o que vai acontecer? Eu juntei toda a minha força e perguntei. Vem ver. Aí eu saí pela porta do quarto, vi a porta do quarto fechada, eu saí, meu corpo estava lá deitado na cama normal, saí pelaquela porta. Saí para aquela porta e fui em direção à minha cidade. Aqui tem um lugar que chama Lava Pés. Fui em direção ali ao Lava Pés. Quando cheguei no Lava Pés, eu
Eu vi ali, olhei para o céu, nem era dia nem noite, parecia que tinha acontecido um eclipse no céu. E aí eu cheguei naquele lugar, comecei a ver que tinha alguma coisa estranha, tudo estranho. Aí eu fui andando em direção ao Chico Zamper, ali num lugar que tem um palco. E ali, quando eu cheguei ali, eu vi um discurso de um homem que não era brasileiro, era um estrangeiro, um americano, parecia um americano. E ele falava assim, ele falava com um discurso muito eloquente, como eu nunca vi uma pessoa falar daquele jeito, com aquela eloquência. E todos ali estavam boquiabertos de ver ele falar. E quando eu fui me aproximando dele, me aproximei muito. Quando eu cheguei, eu vi uma capa por cima daquela roupa. Ele não estava vestido com a roupa, era uma capa. Todos estavam vendo ele de roupa normal, e eu não. Eu via com a capa preta por cima da roupa e um rabo de dragão por baixo da perna. E ele falava eloquentemente. Todos ali estavam de boca aberta. Ninguém via aquela... As pessoas pareciam que não via aquela visão que eu estava vendo, que tinha um rabo de dragão embaixo daquela capa. Mas ele falava com eloquência, com cara de homem normal, pessoa como um homem normal. E saí ali muito preocupada, e fui embora, e fiquei muito perplexa de ver o discurso dele, né? E fui. Quando eu cheguei ali em direção ao Chico Zamper, eu vi um desfile já. Um grande exército estava aqui no Brasil, desse americano desse homem que estava falando como se fosse uma linguagem americana, não sei explicar. E ele estava falando, e ele já estava como comandante, vestido de comandante. Estava em cima de um tanque de guerra, e ele estava ali, naquele tanque de guerra em cima, como general. E apareceu um pastor na frente do tanque de guerra e falou: por que o senhor está fazendo isso com as pessoas? Por que o senhor está fazendo isso com as pessoas, né? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso com as pessoas? Aí ele falou: estou fazendo isso porque elas não querem me obedecer. E aí eu vi um pastor chegar na frente com a Bíblia e falou: eu me recuso a aceitar isso. Aí aquele tanque passou por cima dele, ele deu um tiro no peito dele, passou por cima, foi um terror. Eu saí correndo novamente e fui em direção à rua que chama João Franco, uma subida, que é um morro. E quando eu vi um ônibus, eu falei: vou tomar esse ônibus e vou para outro lugar. Quando eu entrei naquele ônibus, eu já vi uns soldados que não eram do nosso país, eram de outro país, já pareciam que estavam babando pelo cano da boca, violentos, atiravam loucamente, pareciam uns muçulmanos, eles atiravam loucamente para todo lado. E atiravam, e naquele ônibus onde eu estava, dentro, as pessoas foram todas mortas. E eu caí para fora do ônibus de novo, fiquei na calçada novamente, fiquei naquela calçada ali, saí para fora e fiquei andando na rua de novo, novamente. E ao subir aquele morro, eu avistei assim uma estrada, tipo sítio, e eu fui para aquele... E aí, no meio da cidade, quando eu estava subindo o morro, eu ouvi um barulho. Quando eu estava vendo aquele barulho, eu vi uns crentes correndo. E eles estavam pedindo socorro, me socorre, pedindo para as pessoas abrir a porta. Ninguém abria a porta. E eles gritavam desesperados, só que chegava aquele soldado lá e ninguém tinha ordem para abrir a porta para eles. E aqueles soldados atiravam nas costas deles, caíam ali no chão, aqueles barulhos de tiro. E eu saí correndo novamente, eu fui para um sítio. Quando cheguei no sítio, na estradinha de terra, eu encontrei muitos irmãos ali. E eles gritavam: volta, Jesus, volta, nós nos arrependemos, nós queremos nos arrepender. Volta, Senhor, volta. Não, nós queremos subir, Jesus. E chorava muito, todos ali, os irmãos chorando, orando embaixo de um pé de árvore. E eu entendi que eu entendi ali na hora, dentro da minha pessoa, entendi que havia sido um arrebatamento. Tinha tido um arrebatamento da igreja e que eles queriam subir, mas já tinha acontecido aquele arrebatamento. Aí eles me convidaram, falou para mim: já está tarde, você não quer passar a noite conosco? Eu falei: tá bom, vamos então. E eu saí andando naquela estradinha de terra e fui
E quando cheguei naquela estradinha de terra, encontrei um ranchinho no meio do mato. Vi muitas irmãs, crianças, mulheres, pessoas de várias idades ali naquele ranchinho. E o que eu observei que tinha muita criança. E tinha uns irmãos ali. E aí eles mandaram ficar ali. Aí, em dado momento que estávamos ali, bateram na porta. Aí aqueles homens, aqueles irmãos falaram: as mulheres vão para o quarto com as crianças, fiquem lá no quarto que a gente vai atender. E eles foram me atender. E eu fui até a porta para observar aquilo. Quando eles abriram a porta e foram atender, eles levaram um tiro no peito que abriu um buraco, sangue para todo lado. Foi um terror. Aí eu saí correndo naquela porta, pelo fundo, saí correndo muito. E quando eu saí correndo, eu vi que aqueles homens entraram lá dentro. Eles matavam aquelas crianças, aquelas mulheres. Era um terror, uma gritaria terrível. Eu saí embaixo daquela cerca de aqueles arames, e pedindo socorro, mas não tinha ninguém que pudesse socorrer. Minha roupa rasgando embaixo daqueles arames. E eu fui arrastando pelo mato. E eu ouvi uns irmãos gritando, chamando o outro no meio daquele mato. E eu ouvi uns tiros, aquele soldado alcançava aquelas pessoas. Eu olhei na minha roupa, estava cheia de picão, cheia de carrapicho. Eu estava muito machucada. E eu saí arrastando, fiquei muitos dias no meio daquele mato. Aí eu saindo daquele mato, eu já estava com muita fome, cansada. Eu encontrei a casa da minha cunhada, fui pedir socorro para ela, um almoço, um banho. Ela falou: não, pode vir aqui, pode comer. Eu entrei naquela casa, que é essa minha cunhada, que eu morava com ela. E aí eu fui tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, na hora que eu estou tomando banho, eu vi ela ligar para os soldados. Falou: vem para colocar a marca nela, para ela parar. Ela imaginava que era para eu parar de sofrer. Coloca a marca nela. Aí eu via que aqueles soldados vinham para colocar a marca. Eu saí correndo molhada, com a roupa e tudo. Porque o senhor, na hora que eu fui entrar embaixo do chuveiro, eu ouvi a voz, falou: não tire a roupa, entra debaixo do chuveiro com roupa e tudo. E eu saí correndo de novo, fui para a rodoviária pegar um ônibus. Cheguei naquela rodoviária, tinha que ter uma marca na mão ou na testa para mim comprar uma passagem. Tinha um soldado de pé em volta do guichê. E aí, naquele guichê, eu observei que ali não tinha papel, só tinha um computador, aquelas maquininhas que passavam na mão, na testa. Não tinha. A marca, tinha que ter aquela marca na mão e na testa, aí a passagem passava em cima da mão e na testa, para comprar a passagem. Aí ela falou: ela não tem a marca. Eu falei: mostra a sua marca. Eu falei: não tinha. Aí ela falou pro soldado: ela não tem a marca. Aí ele veio para mim pegar e eu saí correndo naquela rodoviária. Fui para uma linha de trem. Falei: vou para uma linha de trem pedir socorro. Fui. Quando cheguei naquela linha de trem, era a mesma coisa. Eu tinha que ter a marca na mão, na testa, para a maquininha passar em cima da minha mão para eu viajar. Aí ela falou: ela não tem a marca. Aí o soldado que estava em volta do guichê saíram correndo atrás de mim. Eu saí correndo, desesperada. Foi um pânico, terror. E o mundo já não era mais a mesma coisa. Eu procurei meus familiares, todos tinham desaparecido, porque havia começado uma grande guerra. E as pessoas não tinham mais comida. Eu via muitos aviões passando por cima da minha cabeça. A comida era só uma ração, não tinha comida, era uma ração que eles davam. E todos tinham que passar ali, que tinham ficado, não tinha subido no arrebatamento, todos tinham que, para pedir comida, todos tinham que pegar uma fila muito grande e tinham que ter a marca ali na testa para pegar aquela ração. Não tinha assim, todos que ficou as igrejas que ficaram, se quisesse adorar o Senhor, tinha que também, estava tudo tinha que submeter aquelas autoridades. Era terror, terrível. E veio uma menina e segurava minha roupa e falava: olha, tá tendo uma guerra ali. Vera, tá tendo uma guerra aqui. Vera, tá tendo um terremoto terrível ali. Vera, aconteceu uma tragédia. Era um terror que eu nunca vi na minha vida, um em cima do outro. E eu saí desesperada, corri muito. E nisso a minha visão acabou, não vi mais o que aconteceu. Mas tive mais visão para complementar essas, que eu vou começar a narrar. Amém? Fica com isso, com essa visão
E quero alertar os irmãos que é a última hora da igreja, que Jesus está voltando. Pelo pouco que ele falou, é a última hora. Amém?